Olá, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai conhecer mais um assunto, da nossa aula. Vamos conhecer. Temos aí a aula 211, estudos textuais. É um assunto bastante interessante, que a gente vai mostrar aí a questão de como a gente deve analisar o tema de um texto, e ver se eles são diferentes ou se eles são complementares ou se eles estão tratando do mesmo assunto, Então vamos ver aí o conceito do que se trata. Então, estudos textuais tem por objetivo aí reconhecer, posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Então, aí a gente deve prestar atenção, na leitura do texto para a gente conseguir identificar, se esse texto geralmente vão ter dois textos, a gente tem que analisar o tema desse texto, se eles são iguais, se eles são diferentes, se eles estão tendo as mesmas opiniões ou se estão tendo opiniões diferentes, ou se elas são complementares, E deve-se também analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, contrapor a sua interpretação da realidade e a diferentes opiniões, inferir as possíveis intenções do autor marcadas no texto e perceber os processos de convencimento, utilizados para atuar sobre o interlocutor, no caso o leitor, identificar e repensar juízos de valor, tanto socio-ideológicos quanto histórico-culturais. Então, aí é importantíssimo a gente saber identificar, primeiramente, o tema do texto, o assunto que está se tratando nesse texto, para que, a partir dessa leitura, a gente consiga fazer a inferência, dessas ideias que estão sendo colocadas no texto, se elas são divergentes, se elas são complementares, qual é a intenção do autor ao escrever um determinado texto. A gente tem que analisar as palavras que estão colocadas para que a partir disso a gente consiga chegar a uma interpretação adequada daquilo que está se tratando no texto, tá certo? Então a gente vai analisar agora um texto, vamos analisar vários textos e a gente vai identificando aí o tema e os posicionamentos do autor. Vamos lá. Temos aí, os relacionamentos à distância possuem uma dinâmica diferente. Então, observe que nessa primeira linha do texto, a gente já consegue identificar o assunto, Está falando de que aí, dos relacionamentos. Relacionamentos, aqui no caso, amorosos, à distância. Possuem uma dinâmica diferente, Então, já está iniciando dando aí a especificidade desse tipo de relacionamento. É uma dinâmica diferente, é algo diferente, Muitas vezes são centenas de quilômetros que separam duas pessoas apaixonadas. Então, vejam bem aí, Aqui a gente conclui o que eu acabei de falar lá em cima, relacionamento amoroso. Então, na sequência do texto, a gente já consegue ter uma ideia certa, do que está se tratando o texto, As duas pessoas apaixonadas, o que pode assustar alguns de imediato, ou seja, há pessoas que não vão ter perfil para relacionamento à distância, não é? A ponto de preferirem perder aquele que ama, do que encarar esse desafio. Então, observem aí, relacionamento à distância é o que? Um desafio. Ele possui uma dinâmica diferente, E ele afirma, que algumas pessoas aqui não têm perfil para ter relacionamento à distância, Elas preferem desistir, Preferem perder a pessoa que ama, do que ter que ficar nessa dinâmica diferente desse tipo de relacionamento. Então, observe que nós temos um trecho, de um texto, vejam bem, está se tratando de relacionamento amoroso à distância, e que ele tem bastante desafios aí. Pessoas conseguem e outras não, Então, observem
a leitura desse texto. Ok? Conseguimos identificar o tema. Qual é o tema? Relacionamentos amorosos à distância. Beleza? Conseguiram entender? Ok. Então, vamos para o segundo texto. Vamos ver agora se esse texto vai complementar, ou se ele vai divergir, ou se ele vai dar uma ideia contrária, né? Então, vamos ver, olha. Por mais que possa ser assustador, observe aí, estar em um compromisso com alguém que mora em outra cidade, estado ou até mesmo país, observe aí, ó. Pode sim funcionar. Então, observe aqui que ele está dizendo, né, continua falando de relacionamento, e que ele está afirmando que pode funcionar. Ainda mais em uma era de redes sociais, né, redes sociais, começa a colocar outras coisas aqui, né, e aplicativos de conversação que facilitam o contato entre todos. Então, observe que aqui essa parte do texto, né, já está dizendo, né, que é possível sim ter esse relacionamento, né, por meio das redes sociais, dos aplicativos, né, que facilitam, né, a chamada de vídeo, né, que a pessoa pode ver a outra, né, e pode conversar, podem manter essa relação, né, esse contato, né, mesmo que seja à distância, né. Então, a gente começa a perceber que há uma complementação aí do texto, né? Sobre o tema do texto, do primeiro texto que a gente tratou lá. E então, aqui, observaram que, no caso, ainda continuamos falando do mesmo assunto, olha, observe aí, ó. Para quem nunca passou por isso e está diante do dilema de arriscar ou não entrar nesse tipo de relação, é importante compreender como pode encarar essa nova situação. Além disso, é essencial saber o que o casal pode fazer para atenuar a sensação de distância e dar certo. E principalmente serem tão felizes quanto se morassem no mesmo lugar. Então, observe que a gente observa do primeiro texto para esse segundo texto, a gente observa que as ideias elas são complementares. Elas estão se complementando, né? No primeiro, ele dá uma pequena introdução, fala que existem pessoas que não têm perfil, né? Que podem desistir da pessoa amada devido à distância, né? E nesse segundo texto, a gente observa que ele continua falando do mesmo assunto, só que aí ele começa a dar outras ideias, né? Mostrando outras possibilidades, né? Utilizando as redes sociais, os aplicativos, né, que pode conversar cara a cara, né, a ligação de videochamada. É possível sim manter um relacionamento à distância e as duas pessoas podem ser muito felizes, né, mesmo que estejam em lugares distantes. Então, a gente observa e percebe que o tema é o mesmo, porém, o que acontece? Nós vamos ter ideias complementares, elas vão estar se complementando ao tema principal lá do primeiro texto que eu li para vocês, tá bom? Então, aí a gente consegue identificar o tema dos textos, né? O tema é o mesmo, só que são ideias que estão se complementando, né? Então, aqui nós vamos ter esse tipo de análise textual, né? Sobre a questão do tema do texto, né? O que o autor quis dizer com esse tema, com esse assunto, né? Agora a gente vai passar para um outro tema, né, que já vai tratar de um outro assunto, de outro tema. Vamos observar agora. Olha, todo mundo tem acesso às minhas fotos, porque eu ainda não coloquei a chave. Às vezes as pessoas entram e roubam as fotos. Às vezes invadem minha rede social e eu não sei quem é a pessoa. E não sei como me proteger do hacker. Conta Ingrid Fernandes, de 13 anos. Então, observe que aqui, ó, nós já temos um outro texto e temos um outro tema totalmente diferente do que a gente acabou de ler para vocês, né? De tratar com vocês. Então, aqui a gente já observa que nós temos aqui rede social, né? Ela não está definindo qual é a rede social, se é o Facebook, se é o Instagram, ou se é um outro, né, que ela utiliza.
Então, aqui a gente observa que nós temos um problema de... o tema é rede social, né? E nós temos um problema aqui por trás desse tema, né? A rede social, ela fala aqui, ó, que entram, né? As pessoas entram e roubam as fotos dela, né? Dessa rede social. Por quê? Porque ela não tem uma segurança, né? Tá dizendo que ela não colocou a chave, né? Ou seja, uma senha lá para que proteja as imagens dela, né? E ela não tem como se proteger contra o hacker, né? Que é a provável pessoa que está entrando na rede social dela e roubando as fotos e as informações a respeito dela, né? Então aí observe que nós temos aí o tema, né? O tema central é o que? Rede social, né? E o ataque dos hackers, né? Então essa rede social está desprotegida, ok? Então identificamos o tema. Agora vamos para o segundo texto para saber se ele vai continuar ou se vai divergir ou se vai complementar. Observe aí, ó. É uma exposição que pode se tornar perigosa. A polícia tem registrado cada vez mais casos de vítimas desse mundo virtual. Então, observem, continua falando de rede social, continua falando do mundo virtual aí, ó. Em sites de relacionamento e salas de bate-papo, passa horas trocando informações e é uma exposição perigosa. Muitos chegam a ter centenas de amigos. Então, aqui a gente eles continuam se falando, né, no caso aqui está falando mais para a questão dos sites de relacionamentos, né, salas de bate-papo, né, mas no caso não fugiu do tema do que a gente está falando, do que foi tratado, aliás, no primeiro texto, né, ele continua falando do mesmo tema, só que já com outras nuances, né, falando aí, né, de pessoas que passam horas trocando informações e que isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque você pode, de repente, estar conversando com uma pessoa que não seja de boa índole ou que essa pessoa pode roubar os seus dados, as suas informações, né? E aí, observe que aqui, ó, muitos chegam a ter centenas de amigos. Isso é verdade. Nas redes sociais, né, a pessoa pode ter quantos amigos quiser. E aí, dentre esses amigos, vai se saber qual é a índole, né, dessa pessoa. E então, nós observamos que são textos que tratam do mesmo tema, né? Só que agora tendo mais informações a respeito, né? Dando outros argumentos, mostrando outros argumentos, né? E aí nós vamos mostrar agora outras formas, né, de como você deve agora se proteger na internet, né? Temos aí, ó, proteja-se na internet, e aí ele vai dar 4 passos do que você deve fazer para que você esteja protegido no momento de você entrar nas suas redes sociais, de você acessar os seus canais que você tem, que você possui, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que esses textos eles estão sendo complementares. Por quê? Porque continua se falando do mesmo tema, né? Nós estamos, no primeiro texto a gente falou de redes sociais, no segundo também, né? Dando outros argumentos. E agora é a maneira de como se proteger. Por quê? Porque no primeiro texto ele estava dizendo que devíamos, corríamos risco, né? E outros estavam sendo atacados pelos hackers. E aqui, agora é a maneira de como você se proteger, né? Seguindo, observe aí, temos mais outras, né, formas de você se proteger, né, utilizando as redes sociais. Lembre-se das consequências. Então, ou seja, se a pessoa cometeu algum tipo de crime, né, se roubou a foto da pessoa, se utilizou-se de informações que aquela pessoa possui, isso também é o que? É crime, né? Então, vendo aí esses 2 cartazes, a gente observa que são informações o quê? Complementares. Elas estão complementando ao que está colocado lá no primeiro texto, tá bom? Então, seguindo aí, vamos ver. Temos aí, ó, expor fotos na internet sem autorização é crime. Então, se você expõe determinada foto
que ela não tem autorização e você vai lá e publica essa imagem, você vai responder processo se a pessoa que se sentiu ofendida, né, for recorrer à justiça, você vai responder por esse crime, tá certo? Atualmente, qualquer aparelho de celular conta com uma câmera fotográfica para ser utilizada em qualquer situação. Contudo, publicar fotos sem consentimento de pessoa fotografada é crime. Então, observem aí. Esse é um ponto. O que nós observamos nesse texto? Que ele é um texto complementar. Ele está dizendo, informando, que se você utilizar foto de alguém que não tem autorização, você vai responder, você vai ser criminalizado por isso, tá certo? E aí temos mais uma parte do texto. A prioridade no debate deve ser a educação dos próprios cidadãos. Existem alguns cuidados que o usuário pode ter na hora de avaliar se uma informação é falsa ou se existe aí um fundo de verdade nela. Tem desde a fonte até a forma que é escrita, o veículo de divulgação, e tem algumas maneiras de você confiar na veracidade da notícia. Agora, aqui nós estamos tratando de um outro tema, chamada fake news. São informações falsas, né? Então, observe que aí é um tema que ele também está relacionado às redes sociais, porém, a gente já observa que é um outro viés aí do assunto, né? Então, observe, temos mais um texto. A fake news, né? Aí tem o último texto aí, ó. Independente da mídia que você está usando, você tem que ter um bom senso. Você não pode abrir a porta da sua casa para a primeira pessoa que você encontra no meio da rua. Aconselho o pesquisador em tecnologia Jonatas Ferreira, da UFPE. Então, observem aí que é um texto que ele está complementando lá o último que a gente leu sobre a questão das fake news, que também é um assunto importante e que deve ser utilizado de maneira cautelosa, né, para que você não cometa também o crime de ficar divulgando informações falsas, né? Então a pessoa tem que ter todo um cuidado de buscar se essa informação é verdadeira ou não. Então observe aí que nós já temos um outro tema, que no caso é fake news, e que as fake news estão relacionadas também às redes sociais, né? Só que ela já foge um pouco ao que foi tratado lá no primeiro texto, tá certo? Então, nós vamos seguir agora para a nossa atividade, né? Vocês vão ler aí a primeira questão, vamos lá. Então, observe aí, ó, essa questão foi tirada lá do MEC, ela foi adaptada para essa atividade. Vocês vão ler os textos para responder a questão. Então, nós temos o texto 1, tá? E nós vamos ter o texto 2. Então, vocês vão fazer a análise desses dois textos e vão responder ao que se pede no enunciado da questão. Vamos lá. Isso, olha, comparando os dois textos, percebe-se que eles são... Aí, ó, observe se eles são semelhantes, se eles são divergentes, contrários ou complementares. Então, é uma dessas alternativas que você vai marcar, né, analisando aí os dois textos. Na questão 2, nós temos novamente, né, foi tirado lá da página do MEC e ela foi adaptada para essa atividade. Então, vocês vão ler aí o texto 1 e o texto 2, tá? E aí vocês vão responder o que está se pedindo lá no enunciado. Olha, uma declaração do segundo texto, né, atenção ao segundo texto, que contradiz o primeiro. Então, observe aí que tem alguma ideia contrária aí ao que está colocado lá no primeiro texto, em relação ao segundo. Aí vocês vão analisar direitinho, né, a letra A, B, C e D, e vão responder a que é correta. Então, tenham todos uma boa atividade, daqui a pouquinho eu retorno.
Muito bem, turma, voltamos com vocês para fazermos aí a nossa atividade. Vamos fazer a correção, né, do texto 1, temos aí a questão 1, aliás, e responder aí ao que se pede, né, em relação à comparação desses dois textos. Nós temos aí o texto 1, que ele está falando sobre o problema da acne, né, que os jovens tanto sofrem, né, com esse problema. Então, aqui nesse primeiro texto a gente já consegue identificar o tema, né? O tema é acne, né? É que os jovens passam por esse processo. A acne ainda gera muita confusão entre os adolescentes e jovens, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos. 82% disseram ter espinhas. Então, observe aí, né? Aí conseguimos identificar, né, o problema de acne nos jovens, né? Esse é o tema do primeiro texto. E aí ele continua falando aí, o levantamento evidenciou que 64% nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Outros 43% disseram ter comprado produtos para acne sem consultar o dermatologista. Então, observe aí que a Fernanda Colavich, ela fala sobre o problema de acne que os jovens sofrem, né? E dá, inclusive, a porcentagem de como eles tratam a acne, né? E aí, o que a gente observa agora no texto 2? Será que eles são complementares? Será que eles são divergentes? O que vai tratar do texto no texto 2? Observe aí, ó, os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas sérios de acne. Então, observe aí, ó, o tema continua sendo o mesmo, né? Os jovens brasileiros têm problemas de acne, né? E eles não conseguem resolver os problemas mais sérios. E aí nós temos, olha, ele vai dar a porcentagem aí, olha. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia, 21% usam pomadas e cremes convencionais, 5% fazem limpeza de pele, 3% usam hidratante, 2% evitam simplesmente tocar no local e 2% usam sabonete neutro. E aí o que a gente observa nesses dois textos? Eles não estão se contradizendo, né? Como a gente observa. Ele continua falando do mesmo assunto. Então, o que acontece aí nas ideias desse segundo texto? Essas ideias, elas são complementares ao que está colocado no primeiro texto, né? Então, como ele continua falando do mesmo tema e continua dando outras ideias, né? Aqui, da questão do tratamento, né? O que eles fazem para combater o problema da acne, né? Aí a gente observa que esses dois textos, eles se complementam, porque é o mesmo tema, é o mesmo assunto, né? Então, a comparação que a gente faz desses dois textos, a gente percebe que eles são complementares, eles estão se complementando, por quê? Porque trata-se do mesmo tema, tá? Então, vamos ao comentário do que está se colocando. Observe aí. Vamos lá no comentário, rapidamente. Observe, olha, a letra D, né, comparação de texto de diversos gêneros atentando as posições distintas ou não. Nesse caso, elas são complementares, né? E amplia aí o entendimento do leitor sobre o mesmo assunto, né? Os problemas sérios de acne, como a gente acabou de analisar, né? Voltando lá para a questão, para o texto 2, vamos ver agora. No texto 2, temos aí o texto 1. Vejam aí, ó. A Organização Não Governamental SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais terminaram mais uma etapa do mapeamento da Mata Atlântica. O estudo iniciado em 1990 usa imagens de satélite para apontar o que restou da floresta, que já ocupou 1,3 milhão de quilômetros quadrados, ou 15% do território brasileiro. O Atlas mostra que o Rio de Janeiro continua o campeão de motosserra nos últimos 15 anos. Sua média no desmatamento mais do que dobrou. Então, olha só essa palavrinha aqui no finalzinho do texto, a gente percebe que tem o quê?
um problema de desmatamento. E o segundo texto, do que ele está tratando? Observe aí, ó. Nem só as favelas brotam nos morros cariocas. As encostas cada vez mais povoadas no Rio de Janeiro disfarçam o avanço do reflorestamento. Olha só. Duas palavrinhas importantíssimas. O desmatamento e o reflorestamento aqui nos morros do Rio de Janeiro, certo? Então, o que está se tratando aqui nesses dois textos? Vamos ver aqui. Ó, uma declaração do segundo texto que contradiz o primeiro é a letra A. A Mata Atlântica está sendo recuperada no Rio de Janeiro. Né? Então, enquanto que lá no primeiro texto está sendo desmatada, no segundo texto ela está sendo recuperada, que no caso é o reflorestamento, a palavrinha-chave lá que eu mostrei para vocês. Então, no nosso comentário nós temos, vamos ver, a letra A, comparação de textos de diferentes gêneros, atentando às disposições distintas ou não. No primeiro texto, destaque-se o desmatamento e no segundo texto, o reflorestamento. Então, essa foi a nossa atividade, a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês e até uma próxima aula.